se eu for dar um tema a essa mensagem, eu diria, né, uma resposta à Páscoa. Parece que não. A gente já pode achar que não. Parece que a Páscoa é apenas um ato de Deus poderoso e que não há resposta humana para a Páscoa. E a gente vai observar que não é uma verdade. Qual é o comportamento, qual é a resposta do povo, que também ela é luz, ela é sombra da resposta da vida espiritual que nós precisamos desenvolver acerca da salvação em Jesus Cristo. Amém? Todos acharam, irmãos? Êxodo 12, fácil, né? O segundo livro da Bíblia. Capítulo 12, verso 1. Nós vamos ler até o verso 12. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Para aí, irmãos. Olha que interessante, porque naquele momento, irmãos, naquele momento que Deus está começando a falar com Moisés e com Arão, Deus não está apenas tirando eles, mas ressignificando datas para eles, né? Porque imagino eu que até aquele momento Israel ele estava debaixo de um calendário egípcio, né? Estava debaixo de um calendário imposto. Mas Deus está dizendo para eles que não apenas tiraria eles daquela terra, mas Deus também estava mudando todo o calendário. É interessante, irmãos, como nossa vida também precisa não apenas se movimentar em torno daquilo que Deus está dizendo, mas os nossos calendários também precisam ser mudados por Deus. Amém? É só um comentário, mas eu não vou ficar muito nisso não, eu só queria fazer isso aí, verso 3. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para a sua casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do mês. Neste dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo incluído, a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos de todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, passagem que é a passagem fundamental da Páscoa. E nós entendemos hoje, irmãos, que a Páscoa que Deus instituiu a partir de Moisés e de Arão, ela é sombra daquilo que Cristo faria na cruz do Calvário. Se nós, então, quisermos entender exatamente ou boa parte daquilo que foi feito na cruz do Calvário, nós precisamos entender todos os elementos que Deus, então, coloca aqui. Se eu fosse dividir esse texto para nós olharmos, né, a proposta de nós estudarmos ele, eu diria, o que é que Deus vai fazer e o que é que nós ou a nação deveria fazer. Porque se nós não entendermos, irmãos, que nós precisamos dar respostas às coisas que Deus está falando. Porque Deus está dizendo, olha, eu vou tirar vocês. Hoje eu vou matar, haverá uma noite que eu vou matar todos os primogênitos e a partir dali eu vou tirar vocês da terra do Egito. Eu vou sacudir o opróbrio de vocês. Eu vou tirar vocês da escravidão. Mas vocês também precisam se comportar e vocês precisam fazer algumas coisas. Então, irmãos, nós precisamos olhar para a salvação não como algo que a gente apenas recebe, está tudo resolvido, Deus apagou o preço por nós na cruz do Calvário, Ele apagou o escrito de dívida contra nós, Ele cancelou tudo que estava contra nós e agora é só curtição. Não é isso, irmãos, nós precisamos entender que nós temos que dar respostas. E aqui, irmãos, nós vamos perceber que alguns elementos que estão dentro desse mandamento de Deus a Moisés e Arão, elas dizem a respeito do nosso tipo de comportamento. Amém? Agora,
eu não vou entrar muito na questão, irmãos, do cordeiro, porque a gente já trabalhou isso, né? O Fábio já falou isso algumas vezes aqui, e talvez esse seja o elemento mais evidente, né? Também não vou trabalhar muito o elemento do sangue, porque talvez seja um elemento mais evidente para a gente, né? Porque tanto o animal que é partido é o corpo de Cristo que é partido, o sangue do animal é o sangue do cordeiro que nos limpa do pecado, né? Que elimina a condenação. Mas preste bem atenção, aonde o sangue precisa ser colocado? Aonde o sangue do animal, no Antigo Testamento, do livro de Êxodo, ele precisa ser colocado? No batente. Batente da onde? Das portas. E que portas? Das casas que estavam comendo aquele animal, das famílias que estavam se reunindo naquele animal. O que nós precisamos entender, irmãos, é a palavra Páscoa. O Fábio já falou aqui algumas vezes, mas eu quero enfatizar. A palavra Páscoa, ela significa passagem. Amém? E diferente de nós, irmãos, às vezes a gente... Eu entendo que isso, irmãos, é até um propósito divino. Se você pegar as escrituras e você ver nomes... Quase sempre o nome da pessoa, o nome da cidade, ele está ligado ao propósito dele, né? Ele está ligado ao propósito de vida dessa pessoa, ou está ligado a um propósito daquela cidade, ou algum fato, algum evento, alguma coisa importante daquela cidade, por isso o nome está lá. Então o nome faz referência ou ao que aconteceu, ou ao propósito daquele lugar ou daquela pessoa. Agora, nós nem sempre temos isso, né? Nós, por exemplo, não olhamos para os nossos filhos, né? E falamos assim, eu vou colocar o nome do meu filho disso, porque eu estou discernindo pelo Espírito que o propósito de vida dele vai ser esse. Alguém já fez isso, irmãos? Geralmente a gente faz por afinidade. Eu não estou falando que isso é errado, tá, irmãos? Eu não estou censurando, dizendo que isso é um pecado, vocês vão para o inferno, longe disso. Mas, quando Deus dá um nome para alguma coisa ou para alguém, quando existe um nome ali, este nome está muito ligado ao seu propósito. Ele está ligado à finalidade pelo qual Deus instituiu. Amém? Então, isso é uma coisa que nós precisamos entender. Que quando Deus diz assim, esta é a Páscoa, ou seja, esta é a passagem do Senhor, não é Deus achando um nome bonito e falando, eu vou fazer uma grande obra, vou fazer uma coisa extraordinária, eu vou tirar vocês desse lugar e eu vou dar um nome bem legal para todo mundo lembrar desse nome bem legal. Não, esse não é a ideia de Deus. O nome, a Páscoa, ela diz ao propósito. Agora engana-se quem acredita que a Páscoa, ela acaba na saída do povo, porque se a Páscoa é passagem, ora, irmãos, a Páscoa não termina quando eles saem, a Páscoa começa quando eles saem. Amém? Então, alguns aspectos aqui, e esse é um dos aspectos, é pegar o sangue do animal e colocar nas laterais, né, nos umbrais da porta e no alto. E é interessante, irmãos, porque o que nós vamos entender é que não apenas o cordeiro e não apenas o sangue do cordeiro, eles estão ali representando a Jesus Cristo. Há outros elementos que ali representam ao Senhor Jesus. O batente da porta, a porta, ela representa Jesus. Lá em João capítulo 10, ele vai falar isso. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim e sai por mim, encontra pastos. O que está dizendo é o seguinte, vocês precisam entender que eu sou a porta. Irmãos, para que funciona a porta? No mínimo, 2 bons objetivos. Quem pode me dizer o primeiro? Entrar e sair. Ok, então nós podemos dizer que entrar e sair significa, ele é um divisor de ambientes, amém? Porque a gente pode ter na nossa casa, por exemplo, uma porta que não tem tranca, não é uma coisa que a gente deixa lá para ninguém acessar, não, simplesmente ela está ali e ela divide os ambientes, ok? Então as nossas casas têm portas às vezes internamente, ou tem batentes internamente, mas aquilo só serve para dizer que se você está desse lado, você está na sala, se você está desse lado, você está na cozinha. Embora você esteja numa única casa, as portas, elas fazem separação, elas dão destino a ambientes diferentes, ok? Um outro objetivo da porta é a segurança.
Quando você tranca a porta, quando você fecha a porta, significa que você está em segurança, você está guardado, ou seja, mais ninguém tem acesso àquele lugar. E nós precisamos entender que Jesus é a nossa porta, Ele é a nossa porta que nos dá acesso ao Pai, que nos dá passagem para a vida eterna. Ele é quem faz a divisão de ambientes ao mundo antes de Jesus e ao mundo pós-Jesus, ao mundo antes do Cristo e ao mundo depois do Cristo, a um povo antes do Cristo e a um povo depois do Cristo, porque Ele é uma porta, Ele é um divisor, Ele é um batente que nos separa da escravidão do mundo para a liberdade em Deus, da escravidão do pecado para a liberdade na fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que Ele é a porta. Jesus não é apenas o sangue, mas Ele é o sangue na porta. Ele é quem nos dá acessos. Ele é quem constrói para nós acessos ao Pai. Então Jesus é a nossa porta. Amém? E nós precisamos entender isso. Agora, eu estava ouvindo essa semana, irmãos, um arqueólogo conhecido, o nome dele é chamado Rodrigo Silva, que falava que lá no Egito, as pessoas colocavam as inscrições dos seus deuses nas portas. E aquelas inscrições dos seus deuses, elas trariam proteção à família. E ele está dizendo assim, quando Deus então fala para o povo colocar o sangue nos umbrais da porta, é Deus dizendo a Israel: Israel, você ficou 400 anos e porventura, talvez vocês aderiram a algum deus deles, colocando as inscrições dos deuses egípcios para guardar a sua vida. Então vocês agora precisam abrir mão dessas inscrições, vocês precisam abrir mão desse Deus e olhar para o único Deus. Entende, irmãos, que Deus não está fazendo nada a partir de que eles não saibam. Deus está fazendo algo a partir do que eles conhecem. Então era muito comum um israelita olhar para um batente de um egípcio, ou talvez algum israelita também adotou essa prática, adotou essa cultura, adotou esse tipo de ação, de fazer inscrições para ter proteção. E Deus está dizendo: eu vou proteger vocês. Vocês precisam renunciar a esses deuses. Vocês precisam renunciar a essas falsas proteções para que a verdadeira proteção chegue até a tua casa. E ele vai falar sobre isso. E quando Deus vai dizer a Moisés e a Arão como eles deveriam fazer. O mês da Páscoa, irmãos, seria a partir daquele momento o primeiro mês do calendário judeu. Nós precisamos entender que Deus está ressignificando toda a história de Israel, inclusive o seu calendário. Toda a vida de Israel está sendo ressignificada a partir deste evento. No 10º dia, eles deveriam começar a preparar tudo para o 14º dia. O que me dá a entender, irmãos, que há todo um trabalho, há toda uma construção. O próprio Jesus, em algum determinado momento, fala para os seus discípulos: vá até a cidade e preparem a Páscoa. Não deveria ser um evento de última hora, não deveria ser algo inesperado, não deveria ser alguma coisa que a gente não ocupasse o nosso tempo, mas deveria ser algo de preparo, de separar o animal, de deixá-lo ali guardado até o momento de matá-lo, de imolá-lo, de colocar o seu sangue na bacia, de lançá-lo no fogo e de reunir as famílias. Irmãos, nós precisamos entender que é uma época que tudo é muito demorado, não há muita tecnologia, não há muitas coisas para ajudar no processo, o processo do assar, o processo do cozer, o processo de fazer o pão, tudo era um processo muito demorado, o que significa que você precisaria envolver tempo naquele processo. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos dedicar tempo no processo de andar com Deus. E aí ele vai dizer como então nós deveremos comer ele. E aí ele vai falar, o aspecto de como nós devemos comer, ele está ligado a duas situações: o que acompanha e como será a nossa postura na hora do comer. O que deve acompanhar o animal que vai passar pelo fogo? 2 elementos. O primeiro, ervas amargas. O segundo, pão sem fermento. O primeiro diz a memória, o segundo diz a prática de vida.
Porque enquanto se comia aquele animal com ervas amargas, aquilo era Deus provocando memória no povo para os anos seguintes, para que eles lembrassem o quanto era amargo o Egito, o quanto era amargo a escravidão. Eu lamento muito, irmãos, quando algumas pessoas dizem assim: quando eu estava no pecado, o pecado era bom, como eu gostava da farra, como eu gostava de sair, como eu gostava, mas agora eu sou crente. Parece que Deus deu um downgrade na vida da pessoa, jogou ele lá no fundo do poço, falou: mas agora a minha vida é sem graça, porque eu sou crente. Agora eu estou restrito a uma vida muito ruim, legal mesmo, assim, quando a gente ia, curtia, é quando eu estava fora de Cristo. Irmãos, nós temos que olhar para trás e saber uma única coisa: o pecado é amargo. A escravidão do pecado sempre foi amargo. E nós temos que olhar para trás e sempre pensar isso, e sempre lembrar isso. Sempre o pecado foi amargo. A diferença é que nós nos acostumamos a comê-lo. É que nós não conhecíamos outro alimento. Então Deus queria sempre trazer a memória do povo de quanto era amargo a escravidão, de quanto era amargo estar ali. Agora pasma, irmãos, porque depois do Egito o povo cai em algumas escravidões. No livro de Juízes, várias vezes eles caem nas mãos das nações que estão em volta. Eles vão passar pelo cativeiro sírio, eles vão passar pelo cativeiro babilônico, eles vão passar pelo cativeiro romano. Muitas vezes Israel vai voltar a cair no cativeiro, irmãos. Embora Deus tenha colocado elementos para que eles lembrem o quanto é ruim ser cativo, significa que se nós, irmãos, não tomarmos cuidado, embora Deus tenha colocado para nós elementos para que a gente lembre de quanto ruim é o pecado, se nós não observarmos esses elementos, nós podemos voltar para o pecado. Outra coisa que deveria ser comido junto com a carne era um pão sem fermento. E isso está ligado, irmãos, a uma vida de simplicidade, a uma vida sem ser cheio, sem ser, eu não vou pegar agora a palavra, egoísta, uma pessoa elevada, uma pessoa soberba. Obrigado, André, sem máscara. Então, é Deus dizendo qual era o tipo de vida que nós deveríamos levar. Uma vida sem fermento. Uma vida sem mistura. Uma vida de simplicidade. Um pão que não tem fermento não cresce. Ele fica um pão chatadinho. E é Deus dizendo que esse é o tipo de vida que nós devemos levar. Uma vida sem soberba. Uma vida sem altivez. Irmãos, o evangelho não tem espaço para soberba. E não é porque Deus diz assim, não, abra a mão. Não, de fato não tem como. A pessoa fala assim, como é que você salva? Pela graça. Mas você fez alguma coisa? Não fiz nada. Como que a gente pode ser soberbo de uma coisa que praticamente, irmãos, ou praticamente não, na sua totalidade, tudo foi feito por Deus. Foi Deus que nos amou primeiro, foi Deus que entregou seu Filho, foi Deus que morreu no nosso pecado, foi Deus que nos resgatou, é Ele que nos levará para o céu. A gente simplesmente crê que essa é uma obra de Deus na nossa vida, ou seja, vocês precisam apenas viver uma vida de simplicidade, porque tudo foi a graça de Deus. Então, andar com Cristo, irmãos, é lembrar o quanto era ruim o pecado. E lembrar que o estilo de vida que nós precisamos desenvolver é um estilo de vida, irmãos, de simplicidade, de amor, de praticidade, sem ter uma vida soberba, sem ter uma vida avarenta, sem ter uma vida assim, que a gente quer ter aquela vida máxima. E isso, irmãos, é muito contra a nossa cultura. Isso é muito contra a prática de vida atual. Porque hoje todo mundo diz, você precisa ter uma vida uau, flá, tá. E é totalmente contrário, irmãos. Deus nos chama para uma vida de simplicidade. Deus nos chama para uma vida, irmãos, sem altivez, sem soberba, sem avareza. Então, percebam, irmãos, que não é só o cordeiro, é o cordeiro acompanhado de elementos
que o mais importante é o cordeiro. Mas junto com o cordeiro tem que ir a erva amarga. Mas junto com o cordeiro precisa ir o pão. Junto com o sacrifício de Cristo precisa haver uma memória que rejeita o pecado. E precisa haver um estilo de vida que abraça a simplicidade. E aí ele diz mais. Porque ele não diz apenas o que acompanha o que nós vamos comer. Ele diz como nós vamos comer. Ele diz exatamente como nós vamos estar vestidos. Ele diz, e na hora de vocês comerem, não pense que é uma festa de 12 horas. Não pense que está numa festa debutante. Não pense que você está numa virada cultural. Não é isso. Você vai comer apressadamente. E como vai ser? Você vai estar com lombos cingidos, ou seja, roupa vestida, sandália nos pés, cajado na mão, pronto para sair. Irmãos, já comeram correndo? A última vez que eu comi correndo foi no parto da Andréia para dar o Davi. Eu tinha 5 minutos para engolir uma comida. Ah, irmão, você não sente o gosto direito, né? Você vai, E essa é a ideia, irmãos. A ideia de Deus é que a gente esteja naquele ato, pronto para o próximo ato. Você está ali, mas você já está preparado para a próxima coisa. Geralmente, irmãos, naturalmente, a hora de comer, ela deve ser um momento de relaxar, não é? Deve ser um momento que você senta, você se acomoda na mesa, e você faz com calma, até mesmo para digestão. Não é verdade? Os médicos dizem que você tem que comer devagar, mastigar a comida, saborear. Tem todo um processo digestivo ali importante acontecendo. Inclusive, irmãos, o aparelho que tem mais processo e mais longo do corpo humano é o aparelho digestivo. Então, todo um processo ali, Deus está falando, não, você vai comer rapidinho. Você tem que estar pronto. Você precisa estar, na hora que a coisa acontecer, você precisa estar preparado para ir. Agora, irmãos, esses elementos, você está pronto. E como eu disse, o nome da Páscoa significa passagem. E a Páscoa, ela não termina no ato do sacrifício, na passagem do anjo da morte. Na verdade, a Páscoa começa ali. Porque se nós olharmos, irmãos, presta atenção, Deus define quem nós somos a partir de quem Ele é. Guarde bem, se você não lembrar mais nada do que eu vou pregar hoje, guarde isso. Deus define quem nós somos a partir de quem Ele é. Quando Ele diz, sede santos porque eu... Ou seja, Ele está te definindo a partir de quem Ele é e não do que Ele quer. Às vezes nós queremos definir as coisas, as pessoas. O Lucas comentou isso na sexta-feira, né? Olha, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Ou seja, eu quero definir a tua vida a partir do que eu quero, a partir do que eu estou falando. E Deus não faz isso. Deus nos define a partir de quem Ele é. Agora, irmãos, se Jesus é a nossa Páscoa, se Jesus é a nossa passagem, quem nós somos? Você já parou para pensar? Alguma vez já passou na sua cabeça assim? Por que tem hora que a Bíblia chama os israelitas de israelita? Por que tem hora que ele chama de hebreus e tem hora que ele chama de judeu? Alguém já parou para pensar num negócio desse? E tudo, irmãos, tem um motivo. Está lá. Eu não vou trabalhar muitas dessas questões, mas eu quero ficar só na questão dos hebreus. Porque a palavra hebreu significa aqueles que estão além. Ou algumas traduções, aqueles que atravessam. Os hebreus, irmãos, eles são conhecidos por transitarem, por peregrinarem, por andarem. A partir de Abraão, o povo de Israel é um povo que está em travessia. O povo de Deus é um povo que está sempre andando. É um povo que está sempre caminhando. É um povo que está sempre indo. Quem são aqueles? São aqueles que estão atravessando, aqueles que estão passando, aqueles que estão além, aqueles que estão na frente, aqueles que estão caminhando. E por que eles estão fazendo isso? Porque Cristo é a nossa Páscoa. Se Jesus é o caminho, o que nós somos? Nós somos aqueles que constantemente estão andando.
Se o povo hebreu, ele é conhecido não a partir do que só o que eles fazem, mas do que Deus é. Deus chamou a Abraão e diz: Abraão, anda comigo. Não é anda na minha frente, vai para onde eu mando. Não, Abraão, anda comigo. Eu estou andando, eu estou indo, eu estou caminhando, e eu quero que você ande comigo. Então a vida do Abraão, ela é definida a partir do que Deus está fazendo. Eu estou andando, Abraão, eu estou indo, Abraão, eu estou conduzindo, Abraão, e eu estou te convidando a ir comigo. A nossa vida é definida a partir dessa verdade, irmãos. Jesus, ele é a porta, mas ele mesmo vai dizer a Tomé, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele está dizendo: olha, eu vou para o Pai, depois eu vou voltar, eu vou buscar vocês, e vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho. Aí o Tomé vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como que nós vamos saber o caminho? Aí Jesus vai dizer para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe o que Jesus estava dizendo para Tomé? Tomé, não existe chance nenhuma de você errar o destino, não existe chance nenhuma de você não chegar aonde você tem que chegar. Se você estiver em mim, se você estiver caminhando comigo, você já está no caminho. Por que Jesus é a nossa Páscoa? Porque Ele é a nossa passagem, Ele é o nosso caminho. E paz, irmãos, não é apenas o nosso caminho. Jesus é o caminho de todo homem, de toda a humanidade e de toda a história. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Ele nos transportou do reino do pecado, do reino das trevas, e nos levou para o reino do Filho da luz. Ou seja, Ele fez um caminho para a gente. O autor aos Hebreus vai dizer que por causa do sacrifício de Jesus, do seu corpo, nós temos nele um novo e vivo caminho, a qual eu e você devemos entrar com ousadia. Jesus é o caminho, mas não apenas o caminho nosso, irmãos. Jesus é o caminho de tudo que existe, porque o caminho, ele aponta para um destino, ele aponta para uma finalidade. Todo mundo que pega uma estrada, todo mundo que pega um lugar, todo mundo que decide ir para algum lugar, ele pega um caminho pensando no destino. Não, eu vou pegar aqui rodovia Anhanguera porque eu quero ir em Araras. Eu vou pegar a Regis aqui porque eu quero chegar no Paraná. Eu vou pegar aqui a Dutra porque eu quero parar no Rio de Janeiro. Eu vou pegar a Transbrasiliana porque eu quero chegar em Brasília. A gente escolhe caminhos por causa dos destinos e não o contrário. E Jesus, irmãos, Ele não é apenas a Páscoa da igreja. Jesus não é apenas a Páscoa dos crentes. Jesus não é apenas a Páscoa do povo de Deus. Jesus é a Páscoa de toda a criação. Sabe por quê? Porque Ele é o homem que vai dar destinos eternos a toda a criação e a toda criatura. A partir de Jesus, a céu e a inferno, a salvação e a condenação. A partir de Jesus, o destino das pessoas estará traçado, porque Jesus é a passagem dos homens, irmãos. Jesus é a passagem de todo homem. Ele dará destinos eternos a toda a criação. Ele é o caminho de todo ser e de tudo que existe, irmãos. Então a Páscoa, ela não é apenas a nossa libertação, mas ela está muito mais ligada à nossa caminhada, ao estilo de vida, à forma como nós vamos desenvolvê-la. A forma como nós vamos andar, a forma como nós vamos ir, a forma com quem nós estamos indo, irmãos. Então nós precisamos olhar para a Páscoa, não apenas como o evento que apagou o meu pecado, mas é o evento que abriu as portas sem condenação e me deu um caminho para ir. O autor aos Hebreus chega a dizer que nós somos peregrinos, Pedro fala isso, nós somos peregrinos, forasteiros. Porque Ele que nos chamou. O próprio nome igreja, que é eclésia, significa chamados para fora. Nós somos chamados para andar do lado de fora, irmãos. Nós transitamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Deus nos livra deste mundo, mas não nos tira desse mundo. Deus nos faz passar por um mundo de pecado sem pecado.
E é isso, irmãos, essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa não se resume a um ato parado, a um dia isolado, não. Hoje é Páscoa, amanhã será Páscoa, terça-feira será Páscoa, sexta-feira será Páscoa, e será Páscoa até o dia em que Jesus Cristo também fará uma passagem dos céus à terra, e rasgará as alturas com os seus anjos, e resgatará todos os seus eleitos, irmãos. O nosso Deus, o nosso Jesus, é um Jesus de passagem. Ele fez a passagem no meio do mar, ele fez a passagem no meio do deserto, ele fez a passagem, como diz o autor aos Efésios, quando nós estávamos alheios às promessas, mas agora nós fomos transicionados, nós fomos colocados numa passagem que agora nós temos acesso à promessa. Nós não éramos herdeiros de Deus, mas agora nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós éramos pecadores, mas agora nós somos santos. Nós éramos perdidos, mas agora nós somos achados. Nós éramos uma dracma escondida, mas agora nós somos uma dracma junto ao colar. Nós, irmãos, estávamos perdidos e Ele nos encontrou, porque Ele fez uma ponte para nós. E Ele é a ponte para a eternidade. Ele é a ponte para todo aquele que nele crê. Ele é o Senhor de todos os caminhos, irmãos. O que nós vamos entender é que Jesus não é um caminho apenas. Ele não é o caminho apenas. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Quando ele diz que Ele é o único, Ele está dizendo o seguinte, que quem anda no meu caminho encontra a salvação. Mas se você quiser andar por um outro lugar que não existe, você está na condenação. Não é que Jesus está dizendo, eu sou o melhor caminho. Não, eu sou o caminho. Só existe um caminho. Só existe uma Páscoa. Só existe uma passagem. E sou eu. É o Senhor Jesus, irmãos. Então, Páscoa, irmãos, ele não é um dia específico. Apenas. Ele não é um dia do calendário que Deus escolheu para fazer uma grande obra. E depois vai vir uma outra grande festa. Não. A Páscoa para nós é todos os dias. Porque nós caminhamos com o Senhor. Essa é a expressão de Romanos, que aqueles que andam no Espírito. E aonde nós estamos andando, irmãos? No Senhor Jesus. Nós andamos no Senhor Jesus, nós andamos com o Senhor Jesus. Ele está com a gente o tempo todo. A nossa vida não é chamada uma vida estática. Nós gostamos da vida estática. Nós gostamos daquela vida que está ali. A gente já sabe tudo o que vai acontecer. Mas esse não é o estilo de vida que Deus nos chamou para viver nele. O estilo de vida que Jesus nos chamou para viver é uma vida de movimento. É uma vida de caminhada, é uma jornada com Ele. Eu gosto muito quando Jesus chega na coletoria, olha para um moço chamado Levi, ou Mateus, e sem maiores explicações, irmãos, ele olha para Levi e diz assim, segue-me. Ele estava dizendo para um homem que tinha, talvez, o emprego mais lucrativo, irmãos, mais rentável. O homem que tinha a segurança da guarda romana. Embora ele fosse odiado pelos seus compatriotas, embora ele fosse mal visto, mal quisto, mal amado, ele era um homem que tinha a melhor segurança da época, e ele era um homem que tinha a melhor renda da época, e Jesus não teve muita conversa com ele não, foi só segue-me, anda comigo. Porque não existe um caminho melhor do que andar no caminho da Páscoa. Do que andar com o nosso Cordeiro Pascual, porque Ele é a nossa passagem. Amém, irmãos? Vamos orar? Pode ficar de pé, eu quero orar com você nessa manhã. Aleluia. Naquela manhã, irmãos, em que as mulheres foram tentar prestar uma homenagem para o corpo de Jesus, e parecia que havia acabado, né? Esse era o sentimento dos discípulos, eu acho que era o sentimento de todos os homens, eu acho que dá para definir desse jeito, acabou. Para os seguidores de Jesus, acabou porque ele morreu. Mestre, foi embora, e agora, o que vai ser? Para o Sinédrio, para o grupo religioso que estava obstinado em capturar Jesus, né?
Acabou. Aquele homem que falava contra a gente, aquele homem que se levantava dizendo que era o mestre da lei de Israel, que blasfemava dizendo que era o filho de Deus, que ele era o próprio Deus, acabou. E o próprio Império Romano, né, irmãos, querendo ter a ordem do local, né, não ter problemas, acabou a confusão, acabou as pessoas conglomeradas, aquele volume de gente, acabou. E naquela manhã eles descobriram que não tinha acabado coisa nenhuma. Para os discípulos não acabou a esperança, o Sinédrio foram dias piores, não é verdade? E para os romanos, irmãos, eles experimentaram não uma bagunça santa em Israel. Eles tiveram que lidar com essa bagunça santa em todo o mundo conhecido da época, porque através dos discípulos, dos apóstolos, o evangelho foi pregado a todo o mundo conhecido da época, irmãos. Porque Jesus Cristo é mais do que um dia. Ele é uma passagem de todos os dias para a gente. Amém? Podemos orar em nome de Jesus? Pai, nós te louvamos e te agradecemos neste momento. Pai, muito obrigado nesta manhã. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, olhando para a tua palavra, olhando para a tua verdade, olhando para aquilo que o Senhor está apontando. E se o Senhor é uma passagem, há um propósito da nossa vida de caminhar com o Senhor, há um propósito de nós não pararmos, de nós não retrocedermos, de nós não olharmos para trás. Como diz o autor aos Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós permanecemos no caminho. A minha oração, Senhor, nessa manhã, é que nós possamos estar firmados neste caminho que é o Senhor Jesus Cristo, essa passagem que é o Senhor Jesus Cristo, e eu creio, ó Pai amado, que a partir dessa verdade, a partir desta revelação, ó Pai, dada lá no Antigo Testamento, cumprida em Jesus, ainda permanente em nossas vidas, Senhor amado, eu creio, Senhor, que ainda nós iremos ver muitas pessoas entrarem por essa passagem, nós ainda veremos muitas pessoas sendo transformadas. Eu oro, Senhor amado, porque o nosso Cristo é um Cristo que transiciona, é um Cristo que nos dá caminhos, é um Cristo que nos dá destinos, é um Cristo, Pai amado, que nos ajeita na história, na trajetória da vida dele, para que nós possamos chegar ao destino final. E fazendo isso, eu oro pelos nossos irmãos que passam por lutas, que passam por adversidade, que não acham um lugar, um caminho, um jeito de fazer. Eis a nossa Páscoa, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Eis a nossa Páscoa, que tira a família da ruína e coloca a família no lugar bom, que tira o casamento do enfado, da canseira, e coloca ele no lugar de deleite, de alegria, que tira, Senhor amado, o homem, a mulher, de qualquer estado, seja ele emocional, mental, da saúde, e o coloca no lugar bom. Cristo é a nossa passagem em tudo, e o nosso desejo, o desejo do meu coração, a minha oração nesta manhã, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, e principalmente sobre a minha vida, é que nós não nos cansemos de estar neste caminho, porque este caminho é um caminho de milagres, este caminho é um caminho de provisão, mas é muito mais do que isso. Ele é um caminho que nos dará destinos eternos. Nós te louvamos pelos milagres no meio da passagem, nós te louvamos pelas maneiras que o Senhor se manifesta no meio da caminhada, no meio da nossa peregrinação, no meio da nossa trajetória, mas o nosso coração, ele arde não pelas coisas que o Senhor faz no meio do caminho, mas para os destinos eternos que o Senhor tem para a nossa história, Pai amado. Eu oro ao Senhor, eu peço a tua graça, que nós tenhamos a graça, Senhor amado, de usar essas datas tão fundamentais para nós, para alicerçarmos ainda mais o nosso coração na verdade do Pai, na verdade da tua palavra, e que possamos conversar sobre isso em nossas mesas. A minha oração é esta, Pai, também, que as nossas mesas sejam regadas de verdade da tua palavra, sejam regadas daquilo que o Senhor fez, das tuas promessas e das tuas verdades, e que a gente não perca as oportunidades de fundamentar o nosso coração e a nossa família nessas verdades, em datas como essas, ó Pai. Ajuda-nos a combater esse cristianismo cultural que traz apenas alguns aspectos, mas sem profundidade, sem verdade, sem vida transformada. Eu oro, Pai, para que esses dias ajude-nos a acrescentar a nossa fé, que a gente seja mais humilde, seja mais devoto, seja mais paciente,
Seja mais grato ao Senhor nosso Deus. E essa é a minha oração. E eu coloco ela diante do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Glória a Deus.